Há alguns dias atrás, nós publicamos um vídeo expondo os princípios adotados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia com respeito a estilos musicais. E hoje nós gostaríamos de esclarecer algumas dúvidas que surgiram com relação aos documentos oficiais da Igreja que nós mostramos no vídeo anterior. Antes, porém, nós gostaríamos de agradecer vocês que compartilharam o nosso vídeo, que deixaram seu comentário. Muito obrigado! Nós ficamos impressionados com o apoio e o carinho recebidos de vocês. Também ficamos positivamente impactados com o expressivo número de irmãos e irmãs que decidiram seguir a vontade revelada de Deus com relação à música que agrada ao Senhor. Mas, Tiago, existe princípios revelados na Bíblia e no Espírito de Profecia com relação à música? Mas é claro que sim, mas ali na Bíblia não fala nada sobre rock, jazz, samba. Ora, a Bíblia também não vai falar nada sobre maconha, cigarro, cocaína, né? Não é porque não está a palavra escrita que ali não tem informação nenhuma sobre essa área tão importante do caráter e da vivência cristã. Tanto o manual da igreja como as declarações votadas pela Associação Geral estão alicerçadas em princípios bíblicos e do espírito de profecia. Nós não temos tempo aqui, em vídeos tão curtos de 10 minutos, para expor todo esse assunto, mostrando os versos e os textos onde as declarações da igreja estão fundamentadas. Mas futuramente nós vamos fazer uma série de vídeos sobre música e eu espero que você esteja acompanhando o nosso canal. Bem, no vídeo anterior, nós mostramos a declaração de música votada em 1972. E algumas pessoas se perguntaram, ora, será que esse documento não estaria desatualizado, né? Outros ficaram em dúvida porque existe uma declaração sobre música também, votada em 2004, né? Será que essa declaração de 2004 não teria substituído a declaração antiga ou não teria anulado, revogado, né? Corrigido a declaração de 1972? Então, vamos procurar esclarecer essas dúvidas. Vejamos o que diz o documento de 1972. Jazz, rock e formas híbridas são incompatíveis com os princípios adotados pela Igreja. Esses são ritmos e estilos musicais questionáveis. Também vimos que Satanás sabe estimular os órgãos do corpo de modo que Cristo não seja desejado e que ele utiliza esses estilos musicais para tanto. De modo que o jazz, rock e outras formas híbridas semelhantes são notórios em criar reações sensuais nas multidões. Por fim, o documento diz que esses estilos musicais são inimigos do desenvolvimento do caráter cristão. E eu pergunto a você, quais dessas orientações estariam desatualizadas ou incorretas? Apenas pelo bom senso podemos afirmar que essas advertências e princípios continuam válidas e atuais mesmo nos dias de hoje. Agora veja o que eu vou lhe mostrar. Algumas pessoas ficaram em dúvida com respeito ao voto sobre música de 2004. E eu trouxe ele aqui, a propósito, eu imprimi os dois votos. Aqui eu tenho o voto de 1972 e aqui a declaração sobre música de 2004. Vamos ler o que diz a declaração de 2004? A música não é moral nem espiritualmente neutra. Pode nos levar a alcançar a mais exaltada experiência humana. Pode ser usada pelo príncipe do mal para degenerar e degradar, para suscitar a luxúria, paixão, desesperança, ira e ódio. Veja, as declarações elas estão em harmonia. Na declaração anterior, vimos que Satanás utiliza a música para provocar reações sensuais. Aqui é dito que o príncipe do mal utiliza a música para suscitar a luxúria, paixão, desesperança e ódio. A música não é neutra, ela exerce uma influência sobre o seu corpo, sobre a fisiologia da sua natureza. Não basta trocar a letra, porque a música não é neutra. A música, os instrumentos, o playback, simplesmente, ela exerce uma força sobre você. Cremos que o Evangelho exerce impacto em todas as áreas da vida. Por conseguinte, sustentamos que, por causa do vasto potencial da música para o bem ou para o mal, não podemos ser indiferentes a ela. Embora reconhecendo que o gosto na questão da música varia grandemente de indivíduo para indivíduo, cremos que a Bíblia e os escritos de Ellen White sugerem princípios que podem formar nossas escolhas. Então veja, meus amigos, não é o nosso gosto que deve determinar a escolha da música. Temos que escolher a música alicerçados nos princípios da Bíblia e nos escritos de Ellen White. Já pensou se eu fosse escolher a música com base no meu gosto? Já pensou se eu fosse transmitir orientações para vocês com base no meu gosto? Eu nasci em um lar cristão e ouvia músicas cristãs lá na década de 90. Mas quando cheguei à adolescência, passei a gostar de rock, pop rock, de
música popular brasileira, de música contemporânea, de forró, de ritmos europeus, ritmos americanos, ritmos brasileiros, enfim, uma infinidade de música. E eu passei a tocar isso em conjuntos, em bandas, em rodas com amigos. Eu memorizei todas as letras das músicas, mas o que eu mais apreciava era o rock dos anos 80. Esse é o meu gosto natural, essa é a inclinação da minha carne até os dias de hoje. Mas quando nós seguimos a Cristo, precisamos tomar a nossa cruz e seguir após o Cordeiro onde quer que ele vá. Muitas vezes precisamos renunciar aos nossos gostos para seguir a Jesus. Precisamos adorar a Jesus por aquilo que Deus gosta. Então, a coisa não pode ficar solta. É necessário irmos para a Bíblia, para o Espírito de profecia, para a palavra de Deus, para as orientações que a sua igreja, a igreja verdadeira, nos fornece. Então, apesar do meu gosto estar em cima de rock, pop rock, samba, pagode, forró, eu precisei abandonar tudo isso e dobrar-me diante das instruções da igreja que estão fundamentadas na Bíblia e no espírito de profecia. A expressão música sacra é usada neste documento para se referir normalmente à música religiosa. Designa a música que se centraliza em Deus, em temas bíblicos e cristãos. Na maioria dos casos, é música composta para ser utilizada nos cultos, nas reuniões de evangelismo ou na devoção pessoal. E pode ser música vocal e instrumental. No entanto, nem toda música considerada sacra ou religiosa pode ser aceitável para um adventista do sétimo dia. Isso é a mesma coisa que o documento de 72 disse. Existem estilos musicais questionáveis e o documento nomeia esses estilos como forma de exemplo. Rock, jazz e formas híbridas e derivados e outros ritmos que possuem os mesmos componentes musicais, a mesma estrutura de batida. A música sacra não deve evocar associações seculares ou sugerir a conformação com normas de pensamento ou comportamento da sociedade em geral. Por quê? Porque existem certos estilos que são inimigos do desenvolvimento do caráter cristão, como disse a Declaração de 1972. E esses estilos conduzem a sociedade para um comportamento permissivo. Veja, os dois documentos, eles não são antagônicos, eles não são inimigos um do outro, eles estão em harmonia, um complementa o outro. O documento de 72, ele é mais longo, ele é mais técnico musicalmente. O documento de 2004, ele é mais resumido e ele é mais principiológico. Agora, eles estão em harmonia. Não é porque um veio depois que o outro que nós agora vamos dizer que o anterior foi anulado. Vejamos o caso dos evangelhos. O apóstolo João escreveu o seu evangelho por último. E nós não podemos pegar o evangelho de João e dizer que o de Mateus agora foi corrigido pelo evangelho do apóstolo João, apenas porque o evangelho de Mateus era mais antigo. Apesar de haverem diferenças entre um e outro documento, eles concordam no coração, no núcleo da orientação. Eles estão em harmonia. Assim também, o voto de 2004 está em harmonia com a declaração de 1972. Eu quero que você leia o documento de 2004 e o compare com o voto de 1972. Os links estão aqui na descrição. Você não vai encontrar nenhuma linha no documento de 2004 dizendo nós revogamos, nós corrigimos, nós abolimos o documento de 1972. Você também não vai encontrar no documento de 2004 algum parágrafo dizendo agora o rock, o jazz e o samba estão liberados, agora todos os estilos de música são úteis para louvar ao Senhor. Muito pelo contrário, aqui é dito que um adventista do sétimo dia não pode utilizar toda e qualquer música e chamar aquilo de música sacra. Existem princípios. Dizer que apenas porque o documento de 2004 não especifica esses estilos musicais, rock, jazz e samba, é o mesmo argumento evangélico que diz que o sábado foi abolido no Novo Testamento apenas pelo fato do Novo Testamento não repetir o comando que havia lá em Êxodo 20, lá no Antigo Testamento. Mas nós sabemos que o Velho e o Novo Testamento, eles não são antagônicos, eles são harmônicos. E apesar de o Novo Testamento não dizer, lembra-te do dia de sábado para o santificar, o sábado continue valendo, você não encontra essas palavras tão declaradamente, tão abertamente assim, nós sabemos que o princípio da guarda do sábado no sétimo dia ainda é válido no Novo Testamento. Assim também, apesar de não encontrarmos o rock, o samba e o jazz estão proibidos no documento de 2004, a simples omissão ou silêncio com respeito a esses estilos não quer dizer que agora eles estejam aprovados. Você compreendeu? Diferente é o caso da circuncisão e dos sacrifícios. Lá no Antigo Testamento nós tínhamos a orientação para que fossem feitos sacrifícios de animais e também
fosse feita a circuncisão das crianças. Aí vem o Novo Testamento e nós lemos lá, olha, agora não é mais para fazer circuncisão, os sacrifícios apenas apontavam para Jesus, isso é declarado ali no Novo Testamento como que chegando ao fim. Mas os autores do Novo Testamento não fazem isso em relação ao sábado semanal, e essa é a mesma questão de documento de 2004 e o de 1972. Achar que agora tudo está liberado porque o documento de 2004 não especifica, ele não é tão detalhado quanto o de 1972, né, e querer fazer os dois como sendo antagônicos, é sucumbir ao mesmo argumento evangélico que diz que no Novo Testamento agora, pois como não há menção do sábado, não precisamos mais guardar o quarto mandamento. Agora, vamos imaginar que esses documentos de 72 e de 2004 nunca tivessem existido. Será que ficaríamos sem orientação com respeito a estilos musicais? Claro que não. Nós temos o Manual da Igreja que é muito superior aos votos da Associação Geral. E aqui no Manual da Igreja, na página 154, temos a orientação para que o rock, jazz e derivados sejam evitados. Mas muitas pessoas não sabem como que a organização da igreja funciona e quem é que faz o Manual da Igreja. Até pessoas muito competentes têm dúvidas sobre isso. Então, eu quero explicar a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos as igrejas de uma localidade e o conjunto dessas igrejas vai integrar uma associação. Agora, um conjunto de associações formará o que nós chamamos de união. Por sua vez, o conjunto de uniões, que possui na sua base associações e igrejas locais, esse conjunto de uniões integra a divisão. A divisão é a unidade administrativa da Igreja Adventista para áreas continentais, ultrapassando na maioria das vezes a extensão de vários países. E agora, o conjunto de divisões ao redor do mundo formará a Associação Geral. Então veja os níveis hierárquicos. Temos as igrejas, conjunto de igrejas formam associações, o conjunto de associações formam uniões e o conjunto de uniões formam divisões. E agora chegamos na Associação Geral, a Associação das Associações. Ela abrange todas as unidades administrativas da Igreja Adventista do Sétimo Dia ao redor do mundo. Tiago, então a Associação Geral é o órgão máximo da Igreja Adventista? Olha, não está errado, mas não está completamente certo. Acima da Associação Geral existe um outro órgão. Ele é chamado de Assembleia Geral da Associação Geral. Essa assembleia é formada por aproximadamente 2.500 delegados. São representantes de todas as igrejas adventistas ao redor do mundo. Todas as divisões, todas as uniões, todas as associações enviam seus representantes, os seus delegados, que se assentam para votar assuntos pertinentes à organização. Aqui você tem a foto da Assembleia Geral lá em 2015 no Texas. Aqui ao centro são os assentos destinados aos delegados. Eu pude participar dessas reuniões, tirei algumas fotos mostrando a Assembleia. Apenas essa Assembleia da Associação Geral é que pode definir quais são as crenças obrigatórias da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os presidentes de divisões, de uniões, até o presidente da Associação Geral não pode falar, agora vamos mudar as crenças fundamentais, agora vamos mudar o manual da igreja. Não, essas crenças que estão aqui no manual podem apenas ser votadas e aprovadas por essa Assembleia. Essa Assembleia está acima dos presidentes de associação, de união, de divisão, acima mesmo do presidente, tesoureiro e secretário da Associação Geral. Então, apenas a Assembleia Geral pode definir quais são as condutas obrigatórias aos adventistas do sétimo dia ao redor do mundo. Só que essa assembleia só acontece de 5 em 5 anos. A Associação Geral é um escritório que fica permanentemente funcionando lá em Washington. Eles têm autonomia administrativa, mas não possuem autonomia para definir os critérios doutrinários, as provas de comunhão. E entre uma assembleia da associação e outra Assembleia Geral da Associação Geral, são realizados os concílios anuais. E esses concílios, eles apenas recomendam, advertem, orientam, eles não podem tornar obrigatórios os seus votos. Tiago, o que isso tem a ver? É que os documentos de 1972 e de 2004 sobre música foram votos do concílio anual da Associação Geral, ou seja, eles não possuem uma obrigatoriedade como se tivessem sido votados pela Assembleia Geral da Associação Geral. Logo, o manual da igreja, que é votado pela Assembleia Geral, como você vê na imagem, ele está em um nível superior às recomendações da Associação Geral.
O que nós queremos dizer com isso? Que mesmo que esses votos nunca tivessem existido, nós não ficaríamos sem instruções a respeito de estilos musicais, porque os estilos musicais estão previstos aqui no Manual da Igreja, que é um documento obrigatório, vinculativo para todos os adventistas do sétimo dia a nível mundial. Os documentos de música de 72 e de 2004, eles são recomendações. E mesmo, vamos imaginar aqui que o voto de 2004 tivesse abolido, anulado o voto de 72, que como já mostramos não aconteceu, mesmo assim esse voto de 2004 precisa se subordinar ao Manual da Igreja. Quer ver mais uma coisa interessante? Aqui nós temos a cronologia das disposições sobre música dentro do Manual da Igreja. Em 1951, foi incluído o trechinho, qualquer melodia que participe da natureza do jazz ou swing, né? Ou linguagem expressando sentimentos tolos e triviais, será evitada, né? Essa mesma expressão foi repetida nos manuais até 1971. E aí o que acontece? Vem a declaração em 1972, a Declaração de Música, que traz vários princípios técnicos e detalhados sobre estilos musicais e várias outras disposições. Aí a próxima Assembleia Geral votou o manual de 1976 com uma pequena alteração. Olha, agora, em vez de jazz e swing, nós temos jazz, rock e formas híbridas relacionadas. Depois, nós tivemos a Filosofia Adventista de Música de 2004, que nós já explicamos aqui, não anula as disposições anteriores. Ela não é antagônica, mas é harmônica, ela suplementa, ela complementa. 11 anos depois do voto de 2004, nós temos o manual de 2015, votado ali na Assembleia no Texas, em San Antônio, até mostrei a imagem, e eu tenho o manual aqui em minhas mãos, 2015, 11 anos depois de 2004. E no Manual da Igreja está escrito: toda melodia que partilhe da natureza do jazz, rock ou formas híbridas relacionadas, ou toda linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais serão evitadas. Então perceba, meus amigos, ainda que não tivéssemos nenhuma orientação desses votos aqui da igreja, da filosofia adventista de música, nós teríamos o Manual da Igreja, que é um documento superior aos votos do Concílio Anual da Associação Geral. Então, a desconfiança de que a igreja teria modificado suas orientações sobre estilos musicais não procede. O manual sustenta toda essa argumentação. Se você encontrar alguém com dúvidas sobre o documento de 72, pergunte a essa pessoa: quais dos parágrafos aqui você acha que estão desatualizados ou que não são pertinentes nos dias de hoje? Se você encontrar alguém em dúvida sobre a declaração de 2004, pergunte: mas aonde no texto de 2004 você lê que as orientações de 72 foram abolidas, revogadas, anuladas? Em que local no documento de 2004 você encontra uma liberação ao rock, jazz, samba e todos os outros estilos? Aí aquela pessoa vai perceber que isso não está no documento de 2004. Bem, essas são as orientações e princípios da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu e minha família procuramos nos atentar e seguir essas orientações. Mas você fique livre, não quero julgar a espiritualidade de ninguém, todos possuem liberdade, assim também como todos nós daremos uma resposta individualmente a Deus. Eu apenas deixo com vocês o apelo do apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não um culto sentimental, não um culto baseado em emoções, mas um culto baseado na exposição da Bíblia. E não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com a cultura dos gentios, com a tradição dos homens, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, inclusive para a música. Que Deus os abençoe.